Boa tarde. Como na aula anterior eu falei a vocês sobre o download de dados climáticos, agora a gente vai aprender a usar esses dados para tentar entender um pouco melhor os climas de uma determinada localidade, tá bom? Então hoje a gente vai falar sobre climograma, certo? Que também às vezes é conhecido como diagrama climático, certo? Basicamente o climograma ele é um gráfico que ele vai representar as informações mais gerais que permitem caracterizar o clima de uma determinada localidade, tá certo? Aí no slide de abertura tem o climograma de Petrolina, né? E a gente pode definir o climograma da seguinte forma. O climograma é um gráfico que descreve a variação intraanual das médias históricas de precipitação e temperatura, né? E a partir dessas médias é que a gente pode compreender o clima de uma determinada localidade. Qual é a estrutura de um climograma? Né? O climograma ele está organizado aí dentro da seguinte estrutura. Na verdade, não existe um padrão, nenhum consenso em relação a isso, mas eu estou apresentando esse modelo aqui para vocês, tá bom? Então, um bom climograma, que é útil para os estudos da geografia, ele deveria trazer algumas informações básicas, né? Como a precipitação, né? A temperatura, o nome da localidade e a altitude, tá certo? Então, detalhadamente, o que é que a gente tem aqui? O nome do local da estação meteorológica, né, de onde foram coletados os dados, aqui está Petrolina. A altitude da sede do município, 376 metros. Né? Você tem aqui o eixo primário, né, que é o eixo Y primário. Os valores do eixo Y primário aqui representam os valores de precipitação, que no gráfico é representado em barras, né, porque a precipitação ela é eventual, ela não é uma variável contínua, não é uma variável discreta, né? Não chove continuamente, né? Você tem eventos de precipitação, por isso a gente representa a precipitação em barras, né? Isso também é consenso, professor? Não, né? Em algumas outras representações vocês vão encontrar a precipitação sendo representada em linhas, tá certo? Mas é comum você encontrar como barras também. Aqui está o rótulo do eixo secundário, né, de temperatura. O rótulo do eixo é como se fosse o título dele, né? É o rótulo do eixo Y primário, aqui da precipitação, o rótulo do eixo Y secundário da temperatura, e aqui os valores do eixo Y secundário, né, que são os valores de temperatura. Então esse gráfico ele traz três informações para a gente, algumas informações principais. Os dados de precipitação, de temperatura, né? E o eixo X aqui traz os meses do ano, tá bom? Que estão representados aqui pela letra inicial de cada mês. Então, o que é que esse gráfico está mostrando para a gente aqui? Que você tem um período mais chuvoso aqui no início do ano em Petrolina, né? No meio até o final do ano você tem períodos de menor precipitação. Em novembro, dezembro a precipitação retoma aí a sua intensidade, né? Mas ainda é uma intensidade baixa. Depois vocês vão entender por quê. Aqui está a curva de temperatura, né? A temperatura diminui no inverno, né? Mas está sempre quente ali próximo a 30 graus, está vendo aqui? Então, essa é a estrutura do climograma, tá certo? Então, o que eu vou ensinar para vocês nos próximos vídeos é como você constrói, né, esse climograma aqui, tá certo? Antes da gente passar para esse climograma, tem uma regra que é importante, principalmente para a gente que é da geografia, né, que a gente não estuda, não está interessado apenas em clima, né, mas na relação do clima com a paisagem. E para isso é bom a gente evocar a regra de Walter Light, né, que são dois cientistas que estudaram os biomas, né, e um dos critérios que eles utilizaram para diferenciar os biomas, né, foi justamente o climograma, que eles chamam de diagrama climático. Mas basicamente a regra deles é a seguinte, que a gente diferencia o clima de uma determinada região a partir do número de meses secos e meses úmidos, né? Um mês úmido um mês seco, na verdade, é aquele em que a precipitação vai ser menor do que o dobro da temperatura, menor ou igual, né? Na prática, o mês seco é aquele em que as barras de precipitação elas ocorrem abaixo da linha de temperatura, né? Mas essa regra a gente só pode interpretar ela no climograma se, né, os valores do eixo Y secundário,
os valores de temperatura, eles corresponderem à metade dos valores de precipitação. Então vocês estão vendo aqui, ó, precipitação 120 milímetros, temperatura 60 graus. Obviamente não chega a 60 graus de temperatura, a curva fica sempre abaixo de 30, tá vendo? Mas o modo de arranjar a informação no gráfico, né, deve ser dessa forma, em que a temperatura, os valores de temperatura estejam distribuídos de um modo em que o valor de temperatura seja metade do valor da precipitação, tá bom? Essa regra aqui é importante para a construção de climogramas, se você busca um uso desse climograma que vá além da climatologia. Se você busca utilizar ele para auxiliar na caracterização de paisagens, biomas e etc. Tá bom? Então vou passar para o próximo vídeo agora, que ensina direitinho como é que faz o climograma, tá bom? Até mais.